Fazia tanto tempo que Tiago Barbosa recusava convites que, em Curitiba, ninguém mais se dava ao trabalho de perguntar por quê. Mulheres apresentadas por sócios, filhas de amigos da família, executivas elegantes que ele conhecia em jantares beneficentes, todas recebiam a mesma distância educada. 9 anos antes, Fernanda tinha dito a ele, chorando, que ia se casar com outro homem. A mãe dele já havia morrido naquela época, e o pai sempre medira afeto em conquistas, investimentos e reputação. Aos 45 anos, Tiago confiava mais em contratos do que em promessas. Naquela manhã, diante do espelho de seu apartamento na cobertura, ele ajustou uma gravata escura e sentiu algo de que não gostava, e admitiu: vazio. Sua casa era impecável. Pisos de pedra clara, móveis caros, quadros escolhidos a dedo, janelas enormes com vista para a cidade. Mesmo assim, nada ali parecia pertencer a uma vida. Tudo parecia preparado para fotografias, não para lembranças. Tiago afastou o pensamento. Tinha preocupações mais práticas. Sua empresa estava construindo 3 torres residenciais perto do Batel, o maior empreendimento que ele já havia financiado. Atrasos podiam custar fortunas, e Tiago não confiava em nenhum relatório que não tivesse conferido pessoalmente. Chegou ao canteiro de obras antes da maioria da equipe do escritório. Os operários estavam começando o turno sob o céu pálido da manhã, quando ele anotou. Uma mulher de cabelos escuros, com calças de trabalho empoeiradas, carregava vergalhões de aço até uma armação reforçada. Era magra, mas cada movimento revelava força treinada. As luvas estavam gastas nas palmas, as botas riscadas, e o suor já escurecia a gola da camisa. Ela não brincava com os homens ao redor, nem diminuía o ritmo quando alguém a olhava. Erguia o aço, carregava, conferia o posicionamento e voltava para pegar mais. Norberto Salgado, um encarregado mais velho, percebeu que Tiago observava. Essa é a Larissa Freitas, disse. Entrou há algumas semanas. Faz turno duplo sempre que tem. Tiago franziu a testa. Quase todo dia. Nunca reclama. E é cuidadosa também. Metade dos mais jovens faz tudo correndo. A Larissa confere tudo 2 vezes. Por que ela precisa de turno duplo? Norberto deu de ombros. Nunca perguntei. Ela diz que precisa do dinheiro. Tiago se aproximou dela. Larissa. Ela ergueu os olhos. Os olhos castanhos mostravam exaustão, mas nenhum nervosismo. Você trabalha os 2 turnos quase todo dia. Eu sou Tiago Barbosa. Eu sei. A resposta o surpreendeu. A maioria dos funcionários se enrijecia na hora quando o dono aparecia. Larissa apenas ajustou a luva. Por que os 2 turnos? Ele perguntou. Porque preciso do dinheiro. Ela voltou para o aço. Tiago ficou parado ali mais tempo do que precisava. Estava acostumado às pessoas se explicarem para ele. Larissa não parecia interessada em conquistar sua aprovação. Na hora do almoço, ele a viu sentar-se sozinha junto a uma parede de concreto. A refeição era um sanduíche, uma maçã e água. No meio da comida, ela fez uma ligação. O rosto inteiro mudou. Oi, meu amor. Sim, a mamãe comeu. Você terminou o almoço? Ganhou uma estrelinha hoje? Que maravilha! Se comporta com a dona Iracema. Vou te buscar hoje à noite. Eu também te amo. Tiago desviou o olhar, encabulado por ter ouvido tanto. Uma filha. De repente, os turnos duplos ganhavam outro sentido. Os olhos cansados, o almoço cuidadoso, a recusa em desperdiçar tempo. Tudo tinha um propósito além dela mesma. Mais tarde, um operário mais jovem tentou paquerar Larissa. Ela lançou um olhar duro, disse algo que Tiago não conseguiu ouvir, e o rapaz recuou na hora. Tiago quase sorriu. Quando o primeiro turno terminou, os operários começaram a ir embora. Larissa trocou as luvas e se preparou para a equipe da noite. Você vai ficar? Tiago perguntou. Vou? Você mal descansou. Descansei no almoço. Isso não foi suficiente. Larissa cruzou os braços. Com todo respeito, Sr. Barbosa, o senhor não sabe o que é suficiente para mim. Se meu trabalho é bom, me deixe trabalhar. Tiago abriu a boca e parou. Ela tinha razão. Naquela noite, o apartamento pareceu mais frio que o normal. Ele se serviu de uma bebida
e sentou perto das janelas com vista para Curitiba. Normalmente, as luzes da cidade o faziam sentir-se poderoso. Naquela noite, pareciam distantes. Ele continuava lembrando de Larissa carregando o aço e da suavidade na voz dela ao falar com a filha. Tiago tinha passado anos construindo estruturas caríssimas, mas nada em sua vida dependia dele emocionalmente. Larissa parecia carregar mais responsabilidade num único corpo exausto do que ele jamais deixara chegar perto do próprio coração. Pela primeira vez em anos, alguém o havia desestabilizado sem tentar. Ele não queria salvá-la, nem sabia se ela desejava outra conversa. Só queria entendê-la. Antes do amanhecer no dia seguinte, Tiago já dirigia de volta para o canteiro. Larissa estava lá antes dele. Ele tinha trocado o terno por jeans, camisa branca de trabalho e botas, embora ainda parecesse limpo demais para o lugar. "Bom dia", disse. "Bom dia." Ela seguiu movendo blocos de concreto. "Posso ajudar?" Isso finalmente a fez parar. "Você?" "Sim." Uma risada curta escapou dela. "Você é dono do prédio." "Eu carrego os blocos. Posso aprender." Larissa o estudou com desconfiança. "Por que está fazendo isso? O que você quer?" Tiago pensou em oferecer alguma desculpa profissional sobre entender a operação do canteiro. Desistiu. "Não sei exatamente. Ontem eu fiquei te observando trabalhar e não parei de pensar nisso." A expressão dela endureceu. "Não desse jeito", ele acrescentou. "Pelo menos não só desse jeito. Você trata cada tarefa como se importasse mais do que qualquer coisa. Quero entender por quê. Porque esse trabalho paga melhor que garçonete. E por causa da sua filha?" Larissa congelou. "Como você sabe dela?" "Ouvi parte da sua ligação ontem. Eu estava por perto. A mandíbula dela se travou. Se isso é pena, eu não quero. Eu não sou uma mãe sofrida que você vai transformar em projeto de caridade pessoal. Não é pena." "Então o quê?" "Respeito." Ela pareceu genuinamente surpresa. Tiago continuou baixinho. "Você sacrifica tempo, sono e conforto por alguém que ama. Eu invisto dinheiro e assino papéis. Você entrega um pedaço de si mesma todo dia. Eu percebi." Por vários segundos, Larissa não disse nada. "Eu não preciso de nada de você", Tiago acrescentou. "Só queria que soubesse que o seu esforço é visível." Ele se afastou antes que ela pudesse responder. Ao meio-dia, Tiago saiu do canteiro e voltou trazendo comida para a equipe. Não fez discurso nenhum e não separou Larissa dos outros. Colocou tudo numa mesa provisória. "Comam antes do próximo turno", disse. Larissa olhou para a refeição reservada para ela. "Não posso aceitar isso. É para todo mundo. Eu trouxe comida. Então guarde a sua para depois." Quando Tiago voltou, o recipiente dela estava vazio. Naquela tarde, Norberto escorregou num degrau de metal e torceu o tornozelo. Larissa chegou até ele antes de qualquer outra pessoa. Ajudou-o a sentar, conferiu se conseguia mexer o pé, embrulhou gelo num pano e ficou ao lado dele até o socorrista do canteiro chegar. "Você sabia o que fazer", Tiago disse depois. "Fiz o que qualquer um faria." "Nem todo mundo faz", Larissa suspirou. "O que o senhor quer de mim, senhor Barbosa?" "Sinceramente, quero te conhecer." Ela deu uma risada cansada. "Por quê?" "Sou uma mãe solteira trabalhando em obra porque minhas escolhas são limitadas. Não tem mistério nenhum. Eu acho que existe mais em você do que isso. Eu não tenho tempo para curiosidade de ninguém." Dessa vez, porém, ela não soou irritada, apenas incerta. Quando o turno da noite terminou, Tiago esperou perto da sua caminhonete. Larissa saiu, carregando uma mochila gasta e andando devagar. "Posso te levar para casa. Eu pego o ônibus." "É tarde." "Eu sempre pego o ônibus. E hoje seus pés doem." Larissa o encarou. "Como você sabe?" "Você está mancando." Orgulho e cansaço lutaram no rosto dela. "Está bem", ela finalmente disse, "mas só porque estou cansada." O trajeto começou em silêncio. "Qual é o nome da sua filha?" Tiago perguntou. "Sofia." "Quantos anos?" 4. Larissa falou com cuidado no início, mas a voz se aquecia sempre que Sofia era o assunto. Pararam diante de um prédio de tijolos envelhecido no bairro Sítio Cercado. "Obrigada", Larissa disse, abrindo a porta. Então olhou para trás. "Tiago." Foi a primeira vez que ela usou o nome dele. "Sim,
Eu quis dizer o que falei. Eu não sou algo que você precisa consertar. Ele encontrou os olhos dela. Eu entendo. Não preciso de alguém aparecendo, fazendo promessas, e depois sumindo quando minha vida ficar inconveniente. Eu não estou pedindo que você confie em mim. Larissa pareceu surpresa. Tiago continuou. Ainda não. Só julgue o que eu faço. Ela assentiu e entrou. Da janela, Larissa viu a caminhonete dele parada no meio-fio até ela entrar no prédio. Dona Iracema, a vizinha mais velha que cuidava de Sofia, também tinha notado. Seu chefe? Iracema perguntou. Esperou até eu entrar. Isso não significa nada. Iracema sorriu gentilmente. Talvez não. Sofia estava dormindo no sofá sob um cobertor desbotado. Larissa a pegou com cuidado e a levou para a cama. Ela já tinha conhecido homens que ofereciam ajuda como se a generosidade lhes desse direito a algo. Depois, tinha aprendido a recusar antes que dívidas se formassem. Mas Tiago não tinha pedido o telefone dela. Não tinha tocado nela. Não tinha punido a desconfiança dela com orgulho ferido. Isso a incomodava mais do que a arrogância teria incomodado, porque a arrogância era fácil de rejeitar. Paciência era mais difícil. Do outro lado da cidade, Tiago entrou em seu apartamento silencioso e percebeu algo igualmente desconfortável. Durante anos, ele tinha acreditado que independência o tornava forte. Organizar a vida de modo que ninguém dependesse dele e ele não dependesse de ninguém. Observar Larissa fizera aquela independência parecer menos com liberdade. Parecia um quarto trancado. Os dias seguintes criaram uma rotina incomum. Tiago chegava cedo. Larissa sempre chegava mais cedo ainda. Ele começou a notar coisas que nunca apareciam nos relatórios de gestão. Larissa conferia as medidas 2 vezes antes de aprovar o próprio trabalho. Dividia a água com os operários mais jovens que esqueciam de levar o suficiente para o calor. Quando algo não encaixava direito, vários homens pediam a opinião dela. Respeitavam-na, porque ela era boa no que fazia. Certa tarde, um operário chamado Diego Farias se recusou a refazer um trecho de escoramento que Larissa havia sinalizado. Eu não vou receber ordem de você, disse. Larissa manteve a calma. O escoramento está errado. Se deixarmos assim, o próximo turno trabalha numa área insegura. Diego riu. Você acha que manda aqui? Tiago ouviu a discussão e se aproximou. Tem algum problema? Diego se enrijeceu na hora. Só um mal-entendido. Larissa hesitou. Tiago olhou para ela. Me diz. O escoramento não está bem fixado. Ele não quer refazer. Tiago examinou a área com Norberto. Larissa estava certa. Refaça, Tiago disse a Diego. E se você desrespeitar outro trabalhador de novo, está fora daqui. Diego se afastou irritado. Larissa olhou para Tiago. Não precisava me defender. Eu defendi o trabalho correto. Um pequeno sorriso apareceu. Mesmo assim, obrigada. Naquela tarde, Tiago notou que Larissa tinha sumido durante o almoço. Encontrou-a sentada atrás de uma parede de concreto, com a cabeça baixa. Os ombros dela tremiam. Larissa! Ela ergueu os olhos rapidamente e enxugou o rosto. Estou bem. Estava chorando. Tiago sentou ao lado dela sem se aproximar demais. O que aconteceu? Nada. Ele esperou. Talvez por não insistir, Larissa finalmente falou. A dona Iracema me ligou. Ela vai precisar sair de Curitiba em breve. A filha dela precisa dela em outro estado. Tiago entendeu na hora. Ela cuida da Sofia. Larissa assentiu. Minha mãe morreu há 4 anos. Não tenho família aqui. A maioria das pessoas que conheço trabalha. Cuidado infantil com horário suficiente para os 2 turnos custa quase o que eu ganho num deles. A voz dela falhou. Se eu parar de trabalhar, não pago o aluguel. Se eu continuar trabalhando, alguém precisa ficar com a Sofia. Eu não vou deixar minha filha com alguém em quem não confio só porque é barato. O primeiro instinto de Tiago foi simples: pagar pelo cuidado infantil. Ele sabia que ela recusaria. E se eu te ajudasse a pesquisar opções? Larissa olhou para ele com cautela. Informação, ele acrescentou. Programas comunitários, cooperativas, lugares com horário estendido. Você escolhe o que cabe no seu bolso. Por que você faria isso? Porque eu me importo. A resposta surpreendeu os dois. Você mal me conhece. É verdade. Mas eu quero te conhecer.
e quero que você consiga trabalhar sem passar cada hora com medo pela sua filha. Larissa o estudou por um longo momento. Só informação. Combinado. Nada de pagar nada pelas minhas costas. Eu prometo. Naquela noite, Tiago voltou para casa, ignorou várias mensagens de trabalho e abriu o laptop. Pesquisou programas de cuidado infantil por toda Curitiba. Comparou preços, horários, distância, verificações de antecedentes, atividades educativas, transporte e avaliações de pais. Ligou para os lugares para confirmar vagas e organizou tudo numa pasta. O trabalho era estranhamente satisfatório. Tiago tinha negociado acordos de fortunas sem sentir a concentração que sentia comparando horários de creche. No dia seguinte, ele encontrou Larissa na hora do almoço. Encontrei algumas opções. Ela abriu a pasta. Havia anotações sobre uma cooperativa de bairro, um programa apoiado por uma igreja, um centro com taxas reduzidas para famílias de baixa renda e outro com horário estendido à noite. Larissa foi virando cada página devagar. Você fez tudo isso ontem à noite? Sim, os olhos dela se encheram de lágrimas. Ninguém nunca fez algo assim por mim. Tiago sentiu uma dor sob as costelas. Então alguém deveria ter feito. Larissa estendeu a mão. Tiago a segurou. A palma dela era áspera do trabalho na construção, mas o gesto pareceu mais pessoal que qualquer abraço. Obrigada, Tiago. Alguns dias depois, ela voltou carregando a mesma pasta, agora com os cantos amassados. Visitei 3 lugares e uma cooperativa parece certa. 3 mães se revezam cuidando das crianças. Os pais ajudam quando podem. Tem vaga para Sofia e fica perto o suficiente para eu ir andando. Tiago sorriu. Isso é ótimo. Ela começa semana que vem. Larissa olhou para a pasta. Você me deu um respiro. Você teria resolvido isso de qualquer jeito. Provavelmente, ela disse. Mas dessa vez eu não precisei resolver tudo sozinha. A frase acompanhou Tiago pelo resto do dia. Ele sempre acreditara que pessoas fortes precisavam de menos dos outros. Larissa estava lhe ensinando que força também podia significar permitir que alguém confiável carregasse um canto do peso. Sofia se adaptou rápido à cooperativa. Na primeira tarde, voltou para casa carregando um dinossauro de papel e anunciou que já tinha feito 2 amigas. Larissa riu, depois chorou baixinho na cozinha onde Sofia não podia ver. Um medo finalmente tinha se tornado administrável. No canteiro, Larissa também mudou. Passou a cumprimentar Tiago primeiro. Às vezes sorria quando ele aparecia. Ele parou de inventar desculpas plausíveis para visitar o andar dela, porque ela claramente sabia o que ele estava fazendo. Numa sexta-feira, o engenheiro do projeto foi até Tiago com um problema de alvará. A prefeitura exigia que alguém corrigisse documentos pessoalmente na segunda de manhã. Tiago tinha uma reunião com investidores marcada exatamente na mesma hora. Eu posso ir, disse Larissa, que estava por perto. Tiago se virou. Isso não é função sua. Você me ajudou quando o cuidado com a Sofia não era função sua. Isso afeta o projeto inteiro. Então me explica o que precisa acontecer. O engenheiro pareceu duvidoso. Tiago não. Preparou uma pasta com todos os documentos, escreveu instruções claras, acrescentou nomes e contatos e entregou a Larissa. Se algo não ficar claro, me liga na hora. Ela sorriu. Você se prepara para todo o desastre possível. Eu prefiro desastres organizados. No domingo, Larissa ligou para confirmar os detalhes. Tiago ouviu crianças rindo atrás dela. Você está com a Sofia? A gente está no parque. Uma criança gritou ao fundo. O que foi isso? A Sofia diz que o brinquedo de escalar é um vulcão e só dinossauro sobrevive. Tiago riu. Espero que você seja um dinossauro. Aparentemente, mães ganham proteção especial. Na manhã seguinte, Tiago estava numa sala de reuniões, discutindo financiamento com investidores. Normalmente nada o distraía durante negociações. Naquela manhã, ele não parava de olhar o celular. Quando Larissa finalmente ligou, ele se desculpou e saiu. Feito, ela disse. Tudo assinado e aprovado. A obra continua. Eu sabia que você daria conta. Houve uma pausa. Obrigada por confiar em mim. Obrigada por me dar um motivo. Naquela tarde, Larissa devolveu os documentos carimbados. Encontraram-se no meio de uma escada provisória. Missão cumprida, ela disse. Tiago pegou a pasta,
mas não a abriu. Você é incrível. Eu segui as instruções. Você também entrou sozinha num órgão público por causa de um projeto de milhões e resolveu o problema. Larissa baixou os olhos, levemente encabulada. Nas semanas seguintes, Tiago passou a pedir cada vez mais a opinião dela sobre questões do canteiro. Ela notava problemas práticos que quem trabalhava só a partir de plantas costumava não ver. Com o tempo, o próprio engenheiro do projeto passou a fazer o mesmo. Certa tarde, Larissa flagrou Tiago inspecionando uma coluna que já tinha revisado no dia anterior. Você já checou isso ontem? Estou checando de novo. Você já checou isso hoje de manhã também? Tiago desistiu de fingir. Eu gosto de estar perto de você. A expressão brincalhona de Larissa desapareceu. Quando eu não estou aqui, eu penso em você. Ele continuou. Não estou pedindo nada. Só não quero mentir sobre isso. Larissa olhou para as luvas. Minha vida não é como a sua. Eu sei. Não. Você conhece pedaços. Eu acordo antes do amanhecer. Me preocupo com aluguel. A água quente some no meu apartamento. A Sofia vem antes de tudo. Eu não posso namorar alguém que só quer as partes agradáveis. Eu não quero só as partes agradáveis. Você fala isso agora. Então me deixa provar aos poucos. A expressão dela mudou de desconfiança para medo. Eu também sinto alguma coisa, ela admitiu. Quando você chega, meu dia melhora. Quando você vai embora, eu percebo. E isso me assusta. Por quê? Porque eu não posso me dar ao luxo de desmoronar se isso der errado. Tiago assentiu. Então a gente não apressa. Larissa o olhou com cuidado. O aniversário da Sofia é sábado. Vou dar uma festinha em casa. Tiago esperou. Se você realmente quer entender minha vida, ela disse, vem. No sábado à tarde, ele ficou parado diante do apartamento de Larissa, segurando uma sacolinha de presente modesta e se sentindo mais nervoso do que em qualquer apresentação para investidores. Sofia abriu a porta. Você é o Tiago. Sou. Mamãe diz que você constrói torres. Tiago olhou para Larissa. Sua mãe é que constrói, ele disse a Sofia. Eu só cuido para que as pessoas tenham o que precisam. Sofia considerou a explicação com seriedade. Depois pegou a mão dele. Vem ver meus dinossauros. Tiago entrou. Entendeu na hora que Larissa não o tinha simplesmente convidado para uma festa de aniversário. Ela tinha aberto a porta para a parte mais protegida do mundo dela. O apartamento estava cheio de balões, decorações feitas à mão e desenhos colados na parede. Um bolo de chocolate estava sobre a bancada da cozinha. Nada era caro, mas tudo tinha sido preparado com carinho. Tiago deu a Sofia um conjunto de dinossauros e um livro ilustrado. Ela gritou de alegria. Durante a festa, Tiago ajudou as crianças a procurar fósseis de papel que Larissa tinha escondido pelo apartamento. Em certo momento, virou o monstro guardando uma caverna de papelão. Larissa riu tanto que teve que se apoiar na bancada. Tiago se sentiu ridículo. Também se sentiu completamente vivo. Depois que as outras crianças foram embora, Sofia adormeceu segurando um dos dinossauros novos. Larissa voltou de colocá-la na cama e sentou ao lado de Tiago. Você foi bem com ela. Eu estava apavorado. Com a Sofia. Com fazer algo que importa. Larissa olhou para ele com seriedade. Se você se tornar importante para mim, você se torna importante para ela também. Você não pode desaparecer quando ficar inconveniente. Tiago assentiu. Eu não vou prometer algo que não posso garantir, mas não estou planejando desaparecer. As pessoas sempre planejam ficar no começo. Então julgue o que eu faço depois. Larissa fez que sim. Devagar. Devagarinho. O relacionamento dos dois se desenvolveu em momentos comuns, não em encontros dramáticos. Comeram em food trucks. Tiago levava Larissa para casa depois dos turnos noturnos quando ela permitia. Levaram Sofia a um museu de ciências, onde ela passou a maior parte da tarde explicando animais pré-históricos para ele. Tiago descobriu que Larissa pegava livros de arquitetura emprestados na biblioteca. Você queria estudar arquitetura? Ele perguntou certa noite. Ela assentiu. Eu tinha uma bolsa depois do ensino médio. Aí engravidei. O pai de Sofia tinha sumido quando Larissa contou a ele. Logo depois, a mãe de Larissa ficou seriamente doente. Larissa começou a trabalhar em tempo integral, perdeu a bolsa
e acabou abandonando a faculdade por completo. Você se arrepende? Tiago perguntou. De Sofia, nunca. Eu quis dizer do jeito que tudo mudou. Larissa olhou para o parque à sua frente. Eu me arrependo de ter perdido escolhas, mas se mudar qualquer coisa significasse perder a Sofia, eu escolheria o mesmo caminho de novo. Ela sorriu de leve. Acabei construindo prédios de outro jeito. Só faço isso do outro lado das plantas. Isso ainda importa. Importa. No trabalho, Tiago introduziu bônus por desempenho para vários operários cuja habilidade e confiabilidade se destacavam. O nome de Larissa apareceu junto com o de Norberto e outros. Quando viu o valor, ela foi direto falar com Tiago. Eu não posso aceitar isso. Você mereceu. Você arranjou isso por causa da gente? Não. Norberto e o gerente do projeto enviaram as avaliações. Os critérios valem para todo mundo. Larissa olhou para Norberto. O encarregado mais velho ergueu o próprio envelope. Ela mereceu cada centavo, disse. Só então Larissa relaxou. Tiago tinha aprendido algo importante. Ajudá-la não significava achar jeitos espertos de contornar os limites dela. Significava garantir que as oportunidades fossem legítimas o bastante para que ela pudesse aceitá-las sem se sentir dona de nada dele, nem ele dela. Depois do turno, Larissa esperou perto da caminhonete dele. Quando Tiago se aproximou, ela deu um passo à frente e o abraçou. Foi a primeira vez que ela iniciou a proximidade. Obrigada, ela sussurrou. Pelo bônus, por me ver como alguém capaz, e não como alguém azarada. Tiago a segurou com delicadeza. Você é difícil de ignorar. Ela se afastou um pouco. Acho que estou pronta para tentar isso. Isso, nós. Tiago deixou que ela fechasse a distância que restava. O primeiro beijo foi breve e quieto, carregando mais confiança do que paixão. Na noite seguinte, Tiago foi jantar lá. Levou flores para Larissa e outro livro de dinossauros para Sofia. Enquanto Sofia examinava as figuras, Larissa observava Tiago se movendo pelo apartamento pequeno como se pertencesse ali, sem tentar dominar o espaço. Ela se lembrou de algo que Patrícia Nunes, uma das mães da cooperativa de creche, tinha dito a ela depois do aniversário de Sofia. Não confie no que alguém diz quando quer te impressionar. Confie no padrão. Então Larissa observou o padrão de Tiago. Ele chegava quando prometia. Aceitava um não sem se magoar. Lembrava do que importava para Sofia. Tratava os operários pelo nome. Mais importante, nunca agia como se a gentileza dele comprasse acesso à vida dela. Nada disso provava para sempre. Mas talvez, confiança, nunca precisasse começar com para sempre. Talvez, começasse com dias honestos o suficiente, colocados um ao lado do outro. Conforme as torres se aproximavam da conclusão, Tiago começou a pensar no futuro de Larissa dentro da empresa. Ela entendia o projeto das fundações ao acabamento. Notava problemas rapidamente, se comunicava com clareza e tinha conquistado o respeito de pessoas que, no começo, duvidavam dela. Certa noite, sentados na varanda estreita de Larissa, Tiago trouxe uma ideia. As torres vão precisar de uma equipe de operações do condomínio, depois da inauguração. Larissa ficou cautelosa na hora. Eu quero que você se candidate para uma vaga de coordenadora. Eu não terminei a faculdade. A vaga não exige diploma. Você está oferecendo porque estamos juntos? Não. Tiago explicou que Norberto e o gerente do projeto tinham recomendado ela de forma independente para responsabilidades maiores. Você receberia treinamento, horário fixo, benefícios e um caminho para crescer. Larissa ficou quieta. Se eu aceitar, disse por fim, eu trabalho com você, não como alguém que você resgatou. Exatamente. E se a gente brigar na vida pessoal, o trabalho não vira arma. Se a gente discordar no trabalho, ainda assim janta junto depois. Ela sorriu. Então, eu vou me candidatar. A transição de Larissa foi difícil. Ela teve que aprender sistemas de agendamento, contratos com fornecedores, políticas para moradores, orçamento e programas que nunca tinha usado. Alguns funcionários do escritório questionavam baixinho por que uma ex-operária de obra estava entre eles. Larissa respondeu fazendo o que sempre fizera. Aprendeu. Patrícia, que trabalhava com coordenação de instalações num hospital, ajudou-a a entender relatórios e gestão de fornecedores.
Larissa, em troca, explicava como decisões tomadas no papel afetavam os operários e as equipes de manutenção no mundo real. Aos poucos, a desconfiança desapareceu. Quando as torres finalmente abriram, Larissa ficou dentro de um pequeno escritório com vista para os prédios que tinha ajudado a erguer do chão. "A gente construiu isso", ela disse. Tiago ficou ao lado dela. "Você construiu mais disso do que eu." Larissa acabou se matriculando em cursos noturnos relacionados à gestão predial. Tiago garantiu que ela usasse os mesmos benefícios de educação disponíveis para qualquer outro funcionário, em vez de criar um arranjo especial só para ela. Essa distinção importava para os dois. Numa noite, enquanto Larissa cozinhava, Sofia estava sentada à mesa desenhando. Sem levantar os olhos, ela perguntou: "Tiago, você vai ser meu pai?" O quarto ficou em silêncio. Larissa congelou. Tiago se abaixou ao lado de Sofia. "Eu não posso mudar de onde você veio", ele disse com cuidado. "Mas se você quiser que eu faça parte da sua vida, eu posso prometer aparecer, te escutar, cuidar de você e te amar." Sofia pensou por alguns segundos. "Você ainda tem que brincar de dinossauro. Isso parece justo." Ela enlaçou os braços no pescoço dele. Larissa se virou para o fogão e enxugou os olhos. Tiago um dia tinha acreditado que família era algo que as pessoas nasciam tendo ou eventualmente perdiam. Agora entendia que também podia ser construída através de atos repetidos de presença. Alguns meses depois, o pai de Tiago veio a Curitiba para um jantar de negócios. Conheceu Larissa brevemente e depois questionou Tiago em particular. "Ela tem uma filha. A origem dela é completamente diferente da sua. Você já pensou no que isso faz com sua vida?" Anos antes, Tiago talvez tivesse absorvido a crítica em silêncio. Dessa vez, ele se levantou. "Eu já pensei nisso." O pai continuou. Tiago o interrompeu. "O senhor tem direito à sua opinião. Não tem direito de desrespeitá-la." A conversa terminou friamente. Tiago contou a Larissa o que tinha acontecido naquela mesma noite. Ela esperava que ele pedisse desculpas pelo pai. Ele não pediu. "Você não precisa da aprovação dele", disse. "Eu também não." Aquele momento mexeu com Larissa mais do que qualquer presente teria mexido. O afeto de Tiago já não era algo demonstrado só quando a vida era fácil. Ele estava disposto a proteger os limites da família que estavam formando. Larissa, que passara anos acreditando que segurança significava nunca precisar de outra pessoa, começou a aprender que existia outro tipo de segurança: não dependência. Parceria. 1 ano tinha se passado desde a manhã em que Tiago viu Larissa pela primeira vez carregando aço. A vida dos dois ainda não se parecia com um conto de fadas. Larissa continuava independente e continuava progredindo no trabalho. Pagava as próprias contas, estudava à noite e insistia em conquistar cada promoção através de avaliações feitas por pessoas além de Tiago. Sofia começou o jardim de infância e encheu o celular de Tiago de fotos de desenhos, trabalhos escolares e dentes que caíam. Tiago também mudou. Sua empresa introduziu regras mais rígidas contra assédio, ampliou o treinamento de segurança, acrescentou apoio de cuidado infantil em grandes projetos e criou oportunidades de ascensão para trabalhadores qualificados sem formação acadêmica tradicional. Ele não deu o nome de nada a Larissa. Ela teria odiado isso. Em vez disso, transformou as mudanças em política comum da empresa. As pessoas não deveriam precisar ser pessoalmente importantes para o dono, para que os problemas delas importem, Larissa lhe disse. Tiago concordou. O primeiro grupo de aprendizes incluiu Marcelo Tavares, um carpinteiro criando um filho sozinho, e Bianca Souza, uma operária de concreto que queria migrar para a área de segurança do trabalho. Larissa ajudou a orientá-los. Nunca descreveu o próprio caminho como inspirador. Em vez disso, alertava-os sobre noites difíceis, provas complicadas, erros vergonhosos e a frustração de virar iniciante de novo. Não confundam inexperiência com não pertencer, ela lhes dizia. Patrícia depois repetiu essas palavras para Tiago. E ele percebeu então que algo maior tinha crescido daquela pasta de informações sobre cuidado infantil que ele um dia entregara a Larissa. A ajuda tinha avançado. Não era caridade, era oportunidade.
Houve dias difíceis também. Tiago ainda tentava resolver problemas rápido demais. Larissa ainda esperava demais antes de admitir que estava sobrecarregada. Às vezes discutiam. Uma vez Larissa ficou furiosa quando Tiago contratou uma empresa de reparos para o apartamento dela sem perguntar antes. Eu conseguia resolver. Eu sei. Então por que você interveio? Porque eu quis ajudar. Você tem que me perguntar. Tiago parou de se defender. Você tem razão. Aquele pedido de desculpas significou mais do que o próprio reparo. Numa outra noite, Tiago admitiu que se sentia excluído quando Larissa carregava preocupações sozinha até virar em crises. Eu não estou pedindo para você depender de mim para tudo, ele disse. Estou pedindo que você me avise quando alguma coisa doer. Larissa aos poucos aprendeu a fazer isso. Eles não estavam se curando um ao outro ao se tornarem perfeitos. Estavam aprendendo a se reconciliar depois dos erros. O apartamento de Tiago também mudou. Um desenho de dinossauro apareceu na geladeira. Larissa deixou uma caneca na cozinha. Uma caixa do cereal favorito de Sofia ocupou um armário. Tiago passou a bloquear noites na agenda em vez de aceitar todo jantar de networking. Seu apartamento não parecia mais um showroom. Parecia interrompido, vivido. Numa noite, depois de uma reunião de condomínio, Tiago e Larissa atravessaram o lobby das torres concluídas. O barulho da obra tinha sumido. Luzes quentes se refletiam nos pisos polidos. Larissa tocou uma coluna já acabada. Lembra do primeiro dia? Tiago perguntou. Você fingia inspecionar aço enquanto ficava me olhando. Eu estava inspecionando aço. Você quase esbarrou numa barreira. Tiago riu. Eu estava distraído. Ficaram ali quietos por um momento. Eu costumava achar que sobreviver era a mesma coisa que viver. Larissa disse. Se a Sofia comia, o aluguel estava pago e eu chegava até a semana seguinte, eu chamava isso de sucesso. Eu tinha o problema oposto, Tiago respondeu. Eu tinha tudo o que precisava para o conforto e mesmo assim sentia que estava só sobrevivendo. Larissa olhou para ele. Talvez seja por isso que a gente reparou um no outro. Tiago segurou a mão dela. Atrás deles se erguiam torres que valiam mais dinheiro do que a maioria das pessoas veria numa vida inteira. Ainda assim, Tiago sentia pouco orgulho dos números. Os prédios importavam porque havia pessoas vivendo dentro deles. A empresa importava porque havia pessoas ganhando a vida ali. O dinheiro importava porque podia criar segurança, tempo, educação e escolhas. Sem esses propósitos humanos, a riqueza era apenas acúmulo. Larissa apertou a mão dele. Pronto para ir para casa? Tiago sorriu. Casa. Uma palavra que seu apartamento caro nunca tinha merecido, até as pessoas começarem a enchê-lo de vida comum. Sim, ele disse. Vamos. Anos depois, Larissa às vezes pensava na mulher que tinha sido naquele canteiro de obras, a mulher que acreditava que todo fardo precisava ser carregado sozinha, porque aceitar ajuda podia criar uma dívida que ela jamais conseguiria pagar. Ela não olhava para trás para aquela versão de si mesma com vergonha. Aquela mulher tinha sobrevivido. Tinha criado Sofia, trabalhado em turnos exaustivos, suportado luto, protegido a filha e continuado em frente quando parecia não haver espaço para sonhos. Mas a sobrevivência tinha ensinado a Larissa hábitos que eram úteis em emergências e dolorosos em tempos de paz. Ela tinha aprendido a desconfiar da bondade antes que essa bondade pudesse decepcioná-la. Tinha confundido independência com segurança e exaustão com força. Tiago carregava uma ferida diferente. Passara anos acreditando que a distância evitava a traição. Depois de perder pessoas que amava e crescer ao lado de um pai que expressava aprovação através de conquistas, Tiago construíra uma vida em que quase tudo podia ser controlado. Contratos tinham cláusulas, investimentos podiam ser medidos. Prédios seguiam plantas. Pessoas não. Então ele evitava precisar delas. O que mudou os dois não foi um resgate dramático. Tiago nunca salvou Larissa. Larissa já vinha se salvando muito antes dele chegar. E Larissa não curou magicamente a solidão de Tiago. Ele teve que escolher, repetidas vezes, estar presente. O relacionamento deles funcionou porque a ajuda, com o tempo, deixou de ser algo que qualquer um dos dois usava como poder. Tiago aprendeu que a generosidade deixava de ser generosa
quando ignorava a dignidade do outro. Pagar por tudo era fácil para ele. Perguntar o que Larissa realmente precisava era mais difícil. Às vezes ela precisava de ajuda, às vezes precisava de informação, às vezes não precisava de nada além da liberdade de resolver o problema sozinha. Larissa aprendeu a outra metade da lição. Recusar toda a mão estendida nem sempre protegia a dignidade. Às vezes, protegia o medo. Havia uma diferença entre dependência e confiança. Dependência dizia: eu não consigo ficar de pé sem você. Confiança dizia: eu consigo ficar de pé, mas acredito que você não vai me deixar cair de propósito. Com o passar dos anos, essa se tornou uma das verdades que Tiago mais valorizava. As pessoas costumam passar a fase mais forte da vida adulta tentando provar que conseguem sobreviver sozinhas. Juntam dinheiro, títulos, propriedades, conhecimento e certeza. Porque cada conquista parece prometer proteção. Depois, o tempo muda a pergunta silenciosamente. Eventualmente, o sucesso deixa de ser medido apenas pelo que uma pessoa consegue adquirir. Passa a ser medido pelo que continua tendo sentido quando a ambição fica mais quieta. Uma filha que ainda liga. Uma parceira que reconhece o cansaço antes mesmo de uma palavra ser dita. Um amigo que aparece sem precisar ser entretido. Uma mesa à qual as pessoas voltam depois de uma briga. Um lar onde a fraqueza não ameaça o pertencimento. Tiago entendeu que o amor raramente era provado por promessas dramáticas. As crianças sabiam disso instintivamente. Sofia nunca se importou com o valor da empresa dele. Se importava se ele ia à apresentação da escola, se lembrava do dinossauro de que ela gostava, se escutava quando ela tinha medo e se aparecia quando dizia que apareceria. Os adultos não eram tão diferentes assim. A constância era, muitas vezes, a forma mais convincente de amor. Larissa entendeu algo igualmente importante. Força não era a quantidade de sofrimento que uma pessoa conseguia suportar em silêncio. Força de verdade incluía saber quando carregar peso, quando dividi-lo e quando deixar que outra pessoa o carregasse por um tempo. A vida dos dois seguiu imperfeita. O trabalho às vezes ficava difícil. Sofia crescia e trazia novas preocupações. Tiago e Larissa ainda discordavam. As pessoas que amavam envelheciam. Planos mudavam. Mas eles pararam de esperar que o amor removesse a dificuldade. O amor fazia algo mais útil. Dava à dificuldade um lugar para ser dividida. Em noites tranquilas, Tiago às vezes ficava parado perto das janelas do lar que já não parecia mais vazio, e se lembrava da manhã em que viu Larissa pela primeira vez carregando o aço. Ele tinha achado que ela estava construindo uma torre. Só muito depois entendeu o que realmente tinha testemunhado. Ela estava construindo um futuro. E quando ela finalmente permitiu que ele caminhasse ao lado dela, os dois começaram a construir algo que nem a riqueza, nem a força conseguiriam criar sozinhas. Uma vida em que ninguém precisava merecer o direito de ser cuidado. Onde ajuda não humilhava, onde independência não exigia isolamento, e onde o amor era medido, não pelo que alguém prometia no início, mas por continuar presente através dos dias comuns que vinham depois. Essa era a fortuna que Tiago tinha passado a maior parte da vida sem saber reconhecer.